galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos falar sobre os movimentos populacionais no Brasil e no mundo. Nós vamos comentar aqui nessa nossa aula sobre todas as características possíveis das migrações, tanto internas quanto externas. Vamos falar sobre os diversos detalhes da migração no mundo e vamos falar de uma maneira muito particular sobre as migrações internas do Brasil. O que é migração, afinal de contas? Estamos falando aqui, galera, de todo o movimento populacional, todo deslocamento no espaço geográfico, que pode ser permanente ou pode ser temporário. Se a gente remontar um pouco da história da humanidade, a gente vai ver que o homem sempre migrou de um lado para o outro, seja para buscar recursos, seja para buscar melhores condições de vida. A verdade é que a história do homem também é a história da migração. A gente pode categorizar migração da seguinte maneira. Se eu estou saindo em direção a um outro país, por exemplo, a minha condição quando eu estou saindo é de emigrante, certo? Estou saindo. A minha condição quando eu chego nesse outro país é de imigrante. Então vamos lá? Emigrante é quem sai. Imigrante é quem chega. Ok? A gente também pode diferenciar aqui os diversos tipos de imigrações. A gente pode falar de imigrações internacionais, que são aquelas que ocorrem entre pessoas que saem de um país para o outro. Okay? Migrações nacionais, são as nossas migrações internas aqui. Provavelmente alguns de vocês já viveram em outros estados brasileiros, já viveram em outras cidades. Isso é um tipo de migração interna, migração nacional. Também temos a chamada migração rural urbana, aquelas pessoas que saíram do campo, da área rural e foram viver na cidade. Essa é uma realidade do Brasil, principalmente depois da década de 70. O Brasil experimentou, década de 70 não, mas depois da década de 30, 1930 em diante, na verdade, quando o Brasil experimentou a industrialização, muitas pessoas deixaram a vida no campo e foram viver na cidade. A gente chama isso de êxodo rural. Existem também aquelas migrações pendulares, que a gente está fazendo pouco nesse tempo. Migração pendular é quando você se desloca de um lugar para o outro por uma questão de trabalho, por exemplo. Eu saio de Silva Jardim e vou trabalhar em São Pedro da Aldeia. Esse deslocamento praticamente diário para trabalho a gente chama de migração pendular, porque eu vou e volto. É aquela história do pêndulo, né? Vai e volta, vai e volta. É assim que a gente chama a migração pendular. Os efeitos dos movimentos migratórios. Se a gente for colocar aqui no papel, na verdade, os migrantes podem contribuir bastante para o desenvolvimento de um determinado lugar. A gente já estudou um pouco sobre isso, que o Brasil se constituiu a partir da migração de diversos povos. Nós somos um povo miscigenado. Aqui a gente tem asiáticos, europeus, africanos, população indígena. E essas populações se misturaram aqui e deram origem a esse povo diversificado, povo brasileiro. E se a gente ver bem, a contribuição, por exemplo, dos europeus está na nossa cultura, a contribuição dos asiáticos, a contribuição dos africanos está presente aqui na nossa cultura de uma maneira fortíssima. Pega todos os exemplos que você vê em relação ao tipo de comida, ao tipo de roupa, ao tipo de música, enfim, as manifestações culturais, religiosas, há uma influência direta dos povos que migraram para esse território e formaram essa população tão diversificada que é a população brasileira. Esse é um dos efeitos dos movimentos migratórios. Também podemos falar aqui sobre a troca de experiências, né? Óbvio, essa troca de experiências, como você, por exemplo, vai do Brasil para um outro país do mundo, você fica assustado com as experiências diferentes, com o tipo de culinária, o tipo de roupa. Eu tive a oportunidade de ir para o Egito, fui em Israel, fui na Turquia, fui no Senegal. E esses estados, fui na Jordânia, esses lugares, na verdade, me marcaram bastante porque a cultura é completamente diferente. Claro que eu não fui
para morar, eu fui para fazer uma visita, passei um tempo nesses lugares, mas se eu tivesse passado mais tempo, provavelmente eu teria sido influenciado pela cultura deles e também poderia influenciar, mesmo que de maneira pontual, um pouco da cultura daquele povo. Isso é bem interessante para a gente falar. Eu estive em Israel e vi muitos brasileiros, por exemplo, influenciando a cultura daquele lugar em relação à culinária, coisas que a gente come aqui, o tipo de comida que a gente tem aqui, influenciando um pouco da vida daquele povo lá. Então é isso, gente. As migrações, elas contribuem para trocas culturais. Isso é fantástico, isso é fenomenal, porque ninguém, na verdade, é uma ilha, né? Ninguém está isoladinho a ponto de não poder ser influenciado. Essas influências são positivas. Agora, existem também os casos ruins, do que a gente vai chamar de xenofobia. Você já ouviu falar sobre isso? Xenofobia é todo um sentimento e toda uma reação contrária ao migrante, sabe? E essa reação pode até às vezes ser violenta, agressiva, e são inúmeros casos de pessoas que tratam mal os imigrantes. Por exemplo, na Europa, no Brasil também a gente tem casos de xenofobia. Nós pegamos casos recentes de pessoas que vieram do Haiti, que vieram da Venezuela e não foram bem tratados aqui no Brasil. Situações de pessoas que saíram de diversos países da África e até mesmo daqui do Brasil e foram tratadas de uma maneira muito ríspida em ambientes da Europa. Então isso a gente chama de xenofobia, todo sentimento de aversão, de ojeriza, de não querer estar perto, e infelizmente isso também pode gerar agressões, violência. É um problema muito sério que o migrante enfrenta. Outra situação que a gente pode falar aqui são as migrações externas. O fluxo de brasileiros para outros países é significativo. Na verdade, por que os brasileiros migram para outros países? Vamos pensar aqui. Por que uma pessoa migraria para um outro país? Você gostaria de viver em outro país? E a pergunta é, por que, afinal de contas? Será que você gostaria de sair do Brasil para ir para um país com uma economia pior do que a nossa? Com uma condição social pior do que a nossa? A menos que você for fazer uma missão, for trabalhar, enfim, numa atividade humanitária. Mas fora isso, muito difícil. As pessoas geralmente querem migrar para países mais desenvolvidos, com uma economia melhor, com uma qualidade de vida maior. E é isso, os brasileiros buscam isso. Os brasileiros que migram para outros países geralmente estão buscando melhores condições de vida. E, na verdade, esse é um dos grandes critérios da migração. É buscar melhores condições de vida. É isso que geralmente as pessoas buscam. É isso que geralmente leva as pessoas a saírem de seus lugares e buscarem outras oportunidades para as suas vidas. Importante a gente falar aqui de fatores que influenciam as migrações. A gente vai falar de fatores atrativos e repulsivos. Vamos pensar aqui? Atrativos, aqueles fatores que atraem as pessoas. Por que ir, por exemplo, para um país tal? Porque lá tem uma economia muito boa, porque a segurança é ótima, porque eu vou ter uma educação interessante naquele país. Ok, fatores atrativos. Fatores repulsivos. Por que sair do lugar onde eu estou? Existem diversos fatores. Você pode ter problemas, crises financeiras, guerras, problemas de desastres naturais, enfim, esses são chamados fatores repulsivos, que repulsam, que expulsam as pessoas do território, ok? Para a gente finalizar, eu quero incluir aqui nesse nosso conteúdo os diversos tipos de migrações. Pega a referência aí, olha. Um tipo de migração que eu já falei para vocês aqui é a migração pendular. Esse movimento diário realizado pelas pessoas dentro de um espaço geográfico limitado, né? Ir à escola, ao trabalho. A chamada migração sazonal, que é um deslocamento em que a mudança não é fixa e leva um período de tempo relativamente curto, geralmente alguns meses. Por exemplo, a pessoa que migra para trabalhar durante 3, 4 meses numa determinada cidade e depois retorna. Isso é migração sazonal. Ela é dentro de um tempo. Transumância é parecida com a migração sazonal. Ocorre quando um grupo de pessoas passa uma parte do ano em uma localidade e uma parte em outra, permitindo assim um deslocamento
anual, por exemplo, populações do sertão do Nordeste que vão até a zona da mata trabalhar no corte de cana durante os meses da colheita e depois retorna à sua região de origem. É bem parecida mesmo com a migração sazonal. Êxodo rural, isso eu já falei para vocês também. Migração campo-cidade, esse deslocamento em massa da população do campo para a cidade para buscar melhores condições de vida. E no Brasil, os principais movimentos migratórios estão relacionados principalmente à industrialização, ou seja, estamos falando de algumas regiões mais dinâmicas e outras menos dinâmicas. Se a gente for colocar de fato no papel, a região sudeste e a região sul do Brasil são as regiões mais dinâmicas do ponto de vista econômico e industrial. E óbvio que essas regiões, ao longo do tempo, atraíram pessoas. As pessoas saíram de diversos lugares do Brasil, do Nordeste, do Norte, e migraram para a região sudeste, por exemplo, para buscar melhor condição de vida, como você pode acompanhar nesses mapas que nós estamos colocando aí. Êxodo urbano é quando as populações das cidades migram em massa para as zonas rurais. É bem difícil acontecer, mas acontece. Pessoas que saem da cidade, às vezes buscando melhor condição de vida também, tranquilidade do campo, certo? Camarada que está vivendo num ambiente de insegurança, vai migrar para morar no interior, pode acontecer. Migração cidade-cidade é uma migração realizada entre cidades diferentes ou uma mesma cidade, por exemplo, você que já morou em uma outra cidade, hoje mora em São Pedro da Aldeia, em Cabo Frio, enfim, isso é migração cidade-cidade. A gente já fez, eu já fiz, por exemplo, já morei em outra cidade, hoje moro aqui em Silva Jardim. É isso, migração cidade-cidade. Nomadismo, aquele tipo de migração onde as populações se deslocam continuamente. Ainda existem nômades no mundo, sabe? É bem rara, mas você vai encontrar ainda populações que migram de um lado para o outro sem uma residência fixa. Quanto às migrações internas, é importante a gente classificar esse fluxo populacional dentro do nosso território, principalmente a partir do que nós vamos chamar de ciclos econômicos. Se você não sabe o que foram os ciclos econômicos do Brasil, eu recomendo que você assista a nossa aula que eu vou deixar aqui na descrição. Na verdade, o Brasil viveu surtos econômicos em diversos momentos, no que nós vamos chamar de economia de arquipélago, onde não existia uma integração dos diversos setores produtivos da nossa economia e esses ciclos econômicos, esses surtos econômicos, obviamente que mobilizaram pessoas para que pudessem trabalhar. O ciclo da cana, o ciclo do algodão, o ciclo do café, o ciclo do ouro, enfim, todos esses movimentos até pelo menos 1930. Por que até 1930? Porque depois de 1930 nós tivemos o predomínio da industrialização do Brasil, que mudou o panorama. Isso não quer dizer que nós não tivemos fluxo migratório, mudou o panorama dos ciclos econômicos e passou a fazer parte da característica principal do Brasil. Quando nós tivemos a nossa industrialização, baseada praticamente em São Paulo e Rio de Janeiro, nós tivemos uma grande massa de fluxo migratório para a nossa região sudeste. A grande verdade é que a região sudeste se constituiu ao longo do tempo como a mais dinâmica da economia. Já tinha sido o Nordeste e foi aos poucos, o Nordeste foi aos poucos perdendo esse protagonismo, principalmente com a transferência da família real, a vinda da família real para o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro como capital, enfim. Na verdade, o Sudeste passou a figurar como o espaço mais importante no contexto nacional. Nesse contexto da industrialização, a partir de 1930, com reflexos do ciclo do café, que estruturou a nossa região sudeste de infraestrutura, de todo tipo de possibilidades aqui, a região sudeste de fato se consolidou como a mais dinâmica do ponto de vista econômico, atraindo pessoas de diversos lugares do Brasil. Então, foi assim. A nossa história está baseada em relação aos seus fluxos migratórios de acordo com as áreas de produção, de acordo com os ciclos econômicos, ok? Porque, de fato,
Geralmente a migração é para que se possa buscar melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, ok? E o Brasil não foge a essa regra. Vamos falar do quadro atual das migrações no Brasil. Bem tranquilo para a gente falar nisso. Então o quadro atual é o seguinte: se a região sudeste se mostrou como a mais atrativa ao longo do tempo, já não é uma realidade atual, ok? Rio de Janeiro e São Paulo, saturados do ponto de vista industrial, saturados do ponto de vista de problemas urbanos, já não se constituem como espaços mais tão atrativos assim. Hoje, eu digo hoje, no ano de 2020, pelo menos nessa última observação do IBGE, do censo do IBGE que ocorreu em 2010, né? É importante dizer para vocês que a gente usa os dados do censo de 2010 porque o censo seria nesse ano de 2020, mas por conta dessa pandemia do coronavírus, a nossa pesquisa não será feita esse ano, provavelmente no ano que vem, se tudo correr bem. Então, os dados que a gente tem em mãos são os dados de 2010. E nos dados do censo de 2010, a realidade demonstrada era a seguinte: a região que mais crescia e que mais cresceu nesse século XXI foi a região nordeste do Brasil, certo? Então, sul, centro-oeste e norte mantiveram-se estáveis. E o sudeste passou a perceber uma certa desconcentração, que nós vamos chamar de desconcentração industrial. A indústria passou, na verdade, a buscar lugares menos problemáticos, se a gente pode dizer assim, cidades de médio porte, com menos problemas de transporte, com menos problemas de fluxos em relação à chegada e à saída dos trabalhadores, em relação ao escoamento da produção, certo? Então essa se configurou como a realidade do Brasil. Então estamos diante desse fato. Região Nordeste é hoje o principal espaço de fluxo migratório. E qual é a região de onde mais saem pessoas no Brasil? Sudeste. Veja que coisa. O espaço que foi o maior receptor de imigração no Brasil é hoje o maior fornecedor de imigrantes para o Brasil. A gente pode dividir também um tópico importante aqui. Nossa sociedade, o nosso Brasil, o nosso povo brasileiro é formado a partir do que nós vamos chamar de miscigenação. Diversos povos migraram para cá, é o que nós vamos chamar de imigração, certo? Vieram para o Brasil e vieram em contextos históricos diferentes, certo? Então eu vou classificar para vocês aqui pelo menos 4 grandes tipos de imigração que o Brasil percebeu ao longo dos anos. O primeiro período foi de 1808 a 1850. Esse período aí ficou marcado por uma pequena chegada de imigrantes no Brasil. Claro, se você olhar o processo, o período do Brasil, estamos falando do Brasil Império, 1808. O fato mais importante foi a chegada, a vinda da família real para o Brasil. Até 1850, o Brasil vivia com a questão também do trabalho escravo. Então, vir para o Brasil não era uma coisa muito interessante, não. O trabalho escravo, na verdade, ele foi abolido a partir de 1888. Em 1850, nós tivemos uma lei que finalizava, na verdade, o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz. Então, estamos diante de um contexto em que o Brasil não era um espaço atrativo no mundo, ok? Mas, mesmo assim, a gente recebeu levas de imigrantes aqui. Recebemos açorianos no Rio Grande do Sul, tivemos a fundação de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, em 1818, por suíços e alemães. Também São Leopoldo, lá no sul do Brasil, com a imigração em 1824 e a instalação da colônia alemã em Santo Amaro, em 1829. Ou seja, no contexto geral, ainda, mesmo assim, tivemos uns pontos de imigração que marcaram, na verdade, a história do Brasil, fundação de cidades, enfim, a vinda de suíços, de alemães, ok? Segundo período da imigração, o Brasil recebeu de 1850 a 1830 uma leva interessante de imigrantes. Eu acredito que a mais marcante até foi o período de expansão da cafeicultura, 1850 a 1930, ok? Então é importante cravar
esses pontos porque em 1930 o Brasil passa a contar com o processo de industrialização. Então, motivos aqui: fim da escravidão, um panorama de crescimento econômico e a necessidade de mão de obra livre para a cafeicultura do Brasil. Importante dizer para vocês que nesse contexto duas cidades estavam já destacadas, São Paulo e Rio de Janeiro. A cafeicultura em São Paulo ela tomou uma característica diferente. No Rio de Janeiro, mão de obra escrava. Isso era o que predominava. Em São Paulo, mão de obra livre, principalmente dos imigrantes. Isso gerou todo um contexto diferente em São Paulo, principalmente de recepção dos imigrantes. Então nós tivemos nesse período grandes imigrações. Alemães, que foram principalmente para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formaram pequenos grupos ali de propriedades, de produção de policulturas. Eslavos, que foram para o Paraná, interessantíssima essa história. Pequenos grupos também, que foram trabalhar com extrativismo de madeira. E a grande leva de italianos. Lembro daquelas novelas da Globo, Terra Nostra e tal, aquelas novelas que falavam sobre a vinda de italianos para o Brasil. E de fato, nós tivemos esse grande movimento de italianos que se deu em duas grandes fases. A primeira grande fase, pequenos grupos proprietários de produtores de uva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E a segunda fase, aí sim, assalariados da cultura do café e operários em São Paulo, que se constituiu o maior grupo e o grupo, digamos, mais influente até. Muitos enriqueceram, muitos acabaram também entrando na leva do desenvolvimento industrial. Então, o Brasil é constituído desses povos, tanto os povos nativos, os índios que já estavam aqui, os portugueses que chegaram, tivemos também a influência dos negros que foram trazidos no contexto da escravidão, e é importante falar sobre esse aspecto porque foi uma migração forçada, eles não decidiram vir para o Brasil, estamos falando aí de um contexto de mais de 12 milhões de pessoas, uma das maiores migrações já vistas na história da humanidade, claro que num contexto de escravidão, um contexto forçado, ok? Mas esse grupo importantíssimo no Brasil, a maioria no Brasil hoje, é o grupo que constituiu a nossa sociedade. Então vamos lá. Os portugueses, os índios e os negros que vieram, os principais grupos. Mas também tivemos migração de asiáticos, italianos, enfim, em diversos outros grupos que migraram para o Brasil. Até porque o Brasil teve alguns momentos em que abriu espaço para a migração, fomentou isso. Nós tivemos, infelizmente, uma política estranha aqui no Brasil de embranquecimento da população, onde o governo fomentou a vinda de imigrantes europeus, principalmente. Então, a nossa história também é uma história de imigração, ok? Um grupo importante que imigrou para o Brasil, os japoneses. Hoje eles já se constituem como 1,1% da população brasileira, é um grupo expressivo no Brasil e a gente tem imigrantes que vieram, constituíram família e que se deram bem aqui no território brasileiro. E temos também filhos e netos desses grupos que se constituíram aqui, que acabaram também vindo para o Brasil nessa última leva de imigração. Ok? Então estamos falando do contexto de 1850 a 1930. A terceira grande fase de imigração no Brasil, 1930 a 2008. Esse aí foi um momento de diminuição da imigração. Óbvio, vamos falar aqui o motivo. Tivemos a crise do café, 1929, quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, Nova York, crise do café no Brasil, nós perdemos 50% da nossa produção, o Brasil realmente entrou em crise, então obviamente que não se tornou um espaço atrativo no momento de crise. Nós tivemos em 1934 uma lei de cotas de imigração que limitava a chegada de imigrantes aqui também. O fim da Segunda Guerra Mundial, falando do contexto de 1930 a 2008, okay? Estamos falando de um grande período aí, fim da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, 1964, o golpe, a ditadura militar, que obviamente não foi um momento de atração. Inclusive foi um momento de repulsão. Muitos brasileiros saíram do território em busca de liberdade.
Tivemos também um momento de crise econômica. Se você pegar o período ali da década de 80, o Brasil declarou moratória. Sabe o que é moratória? É quando um Estado diz o seguinte: eu tenho dívida, reconheço que tenho dívida, mas não tenho condições de pagar. É o famoso calote. O Brasil fez isso. Claro que isso também, em relação à imagem do Brasil, não foi interessante e não foi atrativo. Então, esse foi o contexto também, digamos, de menor imigração para o Brasil. O quarto período de imigração, aí sim, a partir de 2008, nós tivemos um outro momento no mundo, o mundo já vivia outras perspectivas, outras questões geopolíticas. Foi marcado por um grande aumento da imigração, principalmente de imigrantes europeus que fugiram da crise de 2008, que atingiu a Europa com força, a crise do euro, né? Tivemos a imigração de haitianos para o Brasil e, infelizmente, tivemos casos de xenofobia aqui no Brasil, gravíssimos. Eu vou deixar um link para vocês aqui contando um pouco da história dos imigrantes haitianos para o Brasil. Importante que vocês estejam ligados em relação a isso. Chineses, bolivianos, peruanos que vieram aqui buscar melhores condições de vida. Mas a migração mais marcante foi a de venezuelanos, que também gerou todo um contexto de debate no Brasil, é recente, 2018 para cá. Problemas de xenofobia tivemos aqui também em relação a receber os venezuelanos aqui. Tudo por conta de um processo político desastroso na Venezuela, complicado, e que acabou tirando muita gente do território venezuelano e vindo, obviamente, aqui para o Brasil como uma opção de vida e de sobrevivência. Certo, gente? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês estudem. É um conteúdo longo, vasto, não é pequeno, mas que exige bastante atenção da gente, tá certo? Deixa aqui meu abraço e estudem pra valer. Tamo junto, até a próxima!